Bom dia, Jacareí. Hoje é terça-feira, 18 de abril, e você fica agora com o seu telejornal matinal ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você vai conhecer hoje a ordem do dia da 12ª Sessão Ordinária de Câmara, que acontece amanhã, quarta-feira. E ainda o Bom Dia mostra a atuação do programa Jovens Urbanos, que incentiva adolescentes a explorar a cidade, conhecer suas necessidades e realizar projetos para desenvolvê-la. E a partir de agora, nós vamos conversar aqui no primeiro bloco com a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, que completou na última semana 100 dias na gestão da Câmara Municipal, à frente da presidência da casa. Bom dia, vereadora. Bom dia a todos e é um prazer mais uma vez estar aqui, né? Bem, fazer um balanço de 100 dias. Nesses 100 dias, pouco mais de 3 meses, o que deu para perceber em relação ao Poder Legislativo Municipal? Que a responsabilidade é muito grande, né? Porque a gente observar e construir leis para a melhoria da cidade inteira, que envolve a vida das pessoas, é uma responsabilidade muito grande. E a gente vê que é isso que a população vem aqui na Câmara, né? Só no meu gabinete, nesses 100 dias, eu atendi mais de 700 pessoas, só um gabinete. Então a gente vê que a população está vindo buscar respostas no Legislativo, mas a gente entende que 99% é o Executivo que tem que responder esses questionamentos que a população vem atrás, né? Presidente, como que você está conciliando o seu mandato de vereadora, que é uma vereadora que tem um perfil de ir para os bairros, né? Já esteve aqui conosco na Câmara na legislatura passada, tem uma experiência com movimentos sociais. Você tem uma questão que é do seu mandato e tem a questão que é administrativa, que é cuidar da Câmara, que é cuidar da ordem do dia, né? Manter ali a ordem na sessão. Como é que você está conciliando o papel de presidente com o de vereadora? Ou é diferente para você? É trabalho dobrado, porque a gente tem as responsabilidades enquanto presidente de Câmara administrativa, de olhar o legislativo, né, acompanhar os projetos que entram, os projetos que passam pelas comissões, a ordem do dia, acompanhar e representar enquanto a terceira autoridade do município os eventos que acontecem na cidade, que é importante a presença da presidente da Câmara. Mas assim, eu também não posso deixar não posso me distanciar do foco que é trabalhar pelo coletivo. Por isso que eu optei em ser vereadora, porque é uma função na sociedade que me faz olhar o coletivo, né? Então, isso tem me cobrado bastante, porque que nem associação de moradores, eu trabalho bastante. Sou bem procurada também por conta dessa identidade de trabalhar em comunidade. ONGs, né, instituições, e também o legal é que está vindo várias pessoas para a gente construir projetos juntos para o Executivo, dar sugestões de projetos para o Executivo. Trabalhar criar uma referência para a pessoa com deficiência no município. A gente sabe que não tem. A juventude tem cobrado bastante, né, atuações para a juventude. Então, o meu foco está sempre se reunindo com esses grupos, né, pensando no coletivo, fazer alguma coisa que movimente a sociedade em si. E fora as demandas que a gente sabe que o pessoal vem atrás da gente, a questão da saúde é primeiro lugar e segundo vem o desemprego. Eu acredito que não só no meu gabinete, mas acho que dos vereadores também, que nos colocam junto aos nobres pares, também a gente escuta bastante, né? Que a saúde, vem procurar bastante demanda da saúde, de desemprego. Então a gente está vendo isso muito fervescente nesses 100 dias. Né? 100 dias. Lucimar, vamos falar da Lucimar e não da vereadora Lucimar. Olhando assim, um resumo desses 100 dias, foram 240 visitas por mês de munícipes te procurando, 10 projetos de lei protocolados, teve a semana de aniversário da cidade, teve a Semana da Mulher, teve várias reuniões de vários segmentos da sociedade aqui. Você dá entrevistas em vários lugares, tem um dia a dia agitadíssimo. Tem tempo para viver a Lucimar? Tem tempo para descansar? Tem tempo para fazer outras coisas, Lucimar? Não tem tempo, porque o dia só tem 24 horas, né? Mas o que eu sinto mais falta nessa correria que eu tenho que dar conta, né, que é a responsabilidade,
tá mais próximo ao meio da natureza e também dos meus sobrinhos, né? Então fica um pouco distante dos meus sobrinhos, de sair e brincar, então eu sinto falta dessas. Eles não estão reclamando? Cadê a tia Lucimar que não para mais aqui em casa? Reclamam, mas eles entendem, né? Que nem o Pedro e a Vitória, por exemplo, eles me acompanham em campanha política, ação social, eles me acompanham, alguns eventos eu trago, né? Para que eles acostumem com essa vida. E também eu acho que se a gente quer um bom cidadão, tem que trabalhar desde pequeno. Então você tem que trabalhar bem a terra, jogar a semente para poder você ver um bom fruto. Então eles me acompanham, né? Então eles, meus sobrinhos acompanham, as amigas também, né? De sair também, então já sentiram que agora o compasso é outro, é diferente. Durante 2 anos, a companhia da Lucimar vai ser mais rara, viu, amigas da Lucimar? Não, mas eu acho que não é 2 anos não, viu, Cibele? Porque assim, desde 2008, quando eu me lancei na política, então você tem que ter um comprometimento com a sociedade. E o meu foco foi comunidade, meu foco foi grupos, trabalhos, né? Então eu acostumei, né? Então, de vez em quando, lazer, mas assim, a minha válvula de escape é que eu estou muito cansada, eu vou guardar o carro, não, eu vou pegar um cinema. Às vezes eu pego a última sessão do cinema, eu vou sozinha e venho sozinha, então eu acho que a gente precisa dar um fôlego um pouco, às vezes, do assunto, né? E agora é mais, assim, não tem como dormir e não acordar com assuntos inerentes à política, né? E esse trabalho de presidente de Câmara é um trabalho solitário, Lucimar? Porque você tem muitas decisões que às vezes é até bem delicado você colocar, mesmo para as pessoas que estão, eu imagino, para as pessoas que estão próximas de você, talvez até para o seu gabinete, tem muito trabalho, tem muitas demandas, tem que conciliar muitas opiniões divergentes. É um trabalho solitário? Olha, tem gente que fala que eu sou teimosa, mas na verdade eu me acho resiliente, né? Então é uma luta que eu tenho que travar. E assim, eu não gosto muito de misturar lá a equipe do gabinete da vereadora. Eles têm que ter a preocupação e o trabalho, a determinação para responder aos anseios da vereadora. E a minha equipe de presidência sou eu e o Dr. Carlos, né? Então ele é meu conselheiro, sempre estou conversando bastante com ele. E o que você falou é um pouco de verdade mesmo. Às vezes é uma questão, tem decisões que eu tenho que tomar naquela hora, naquele momento. E a gente não agrada todo mundo, nenhum chefe é bom 100%, né? Então a gente não agrada todo mundo, mas eu tento fazer no caminho do que é mais justo, do que é mais correto. E porque a gente sabe, no poder público, uma ação mal pensada, daqui 2 anos só que eu vou ter a avaliação do tribunal sobre a minha atuação nesses 2 anos. Então tem que pensar bastante. Então às vezes tem que ser um pouco chata, mas é no sentido de compromisso e responsabilidade, né? Então a gente espera que o pessoal entenda. Agora tem coisas que a gente tem que demandar porque é a mesa diretora, né? Então a gente sempre está conversando com eles a respeito da responsabilidade da presidência. Tá certo. Bom, a gente estava falando de mesa diretora, vamos falar sobre a sessão de Câmara. Mas antes de conhecer os projetos de amanhã, vamos rever como foi a 11ª sessão de Câmara realizada quarta-feira da semana passada. Confira no resumo da sessão. A Câmara Municipal aprovou na sessão de quarta-feira projetos de lei que reajustam em 6% os vencimentos de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas de Jacareí. Para a concessão do reajuste, foi adotado como parâmetro o fator Índice do Custo de Vida, divulgado pelo DIEESE no período de março de 2016 a fevereiro de 2017, que foi de 4,47%. O reajuste será aplicado sobre os vencimentos dos servidores já no mês de abril, de forma retroativa ao mês de março. Na sessão, o plenário também aprovou o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que visa manter a função e o emprego do cobrador de ônibus ante a possibilidade da instalação de catracas eletrônicas nos ônibus. O meu projeto é devido ao que está acontecendo hoje em todo o país, onde vários setores aí, as prefeituras estão tirando, junto com as empresas, tirando a presença do cobrador, né, dizendo que causa um impacto muito grande. E nós achamos que não, né? Nós achamos que tem que manter os cobradores nos ônibus, até mesmo que é uma forma de auxiliar os usuários, o transporte, pessoas com deficiência, os idosos, que hoje aqui, principalmente Jacareí, tem uma dificuldade danada, que é de passar o dedo. Então acho que esse projeto vem coibir a demissão dos cobradores aqui na nossa cidade. Em primeira discussão, a Câmara aprovou o projeto da presidente Lucimar Ponciano, que impede estabelecimentos públicos de funcionarem sem um alvará de licença e funcionamento.
Segundo a autora, o documento será exigido mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já munido de alvará. Eu acho que é muito louvável essa preocupação de todo estabelecimento ter o alvará de funcionamento, que a segurança vinda de quem entende da segurança, no caso dos bombeiros e demais segurança, acessibilidade aos locais, respeitando o direito de todas as pessoas, né, portadoras de deficiência ou não, né? Todas têm o direito de entrar e sair de qualquer estabelecimento privado, comercial ou público com segurança. Então a gente só quer igualar e enfatizar mais uma vez em favor da vida e em favor da segurança das pessoas. Então é esse o real objetivo da apresentação desse projeto. Outro projeto aprovado na sessão foi o da vereadora Sônia Patas da Amizade, que alterou a lei sobre o desenvolvimento de ações para a prevenção e o controle de zoonoses em Jacareí. Aqui em Jacareí tem uma lei municipal que multa as pessoas que alimentam os animais na rua. Então vai contra a lei do cão comunitário. Como é que você pode ter um cão na rua se você não pode alimentar? E como é que você vai separar um cão comunitário pode alimentar e outro cão não pode? Isso não combina muito bem. Então essa lei ela vem permitir que as pessoas alimentem os animais que elas desejarem, sem ter a preocupação de ser multado ou não. E outra coisa também que eu acho que é importante é saber. Você está alimentando o animal na rua, vai da pessoa querer alimentar ou não. Que foi levantado aqui na tribuna hoje o fato de vai agregar animais numa determinada rua. Alimenta quem quiser. Quem não quiser ter esse tipo de problema, não alimenta. O fato não é esse. Essa lei ela vai deixar mais livre, digamos assim, as pessoas que querem fazer essa ação com os animais, sem ser multadas. É esse o objetivo da lei. Você poder fazer uma coisa que você quer fazer sem ser multado. Agora, se vai aglomerar animais, isso é problema de cada um vai resolver o que fazer. Por fim, o plenário foi contrário aos vetos parciais do prefeito às leis que criaram as secretarias de Meio Ambiente e Assistência Social. Em ambos os casos, a Câmara entendeu que as emendas propostas pelas vereadoras Sônia Patas da Amizade e Lucimar Ponciano não impunham normas às secretarias. Pelo contrário, ratificavam competência do Legislativo enquanto órgão fiscalizador dos atos do Poder Executivo. Essa foi a sessão ordinária da semana passada e agora a gente vai saber o que vai acontecer na sessão ordinária que acontece amanhã, a 12ª sessão ordinária. Quem está no plenário é o repórter Daniel Mendes e traz para você as informações da sessão de Câmara de amanhã. Daniel, bom dia. Muito bom dia a você, Cibele, bom dia a todos no estúdio, bom dia, Jacareí. Pois é, amanhã acontece a 12ª sessão ordinária do ano e tem 5 projetos na ordem do dia. São eles: o primeiro processo é um projeto de lei do Executivo que dispõe sobre os adicionais dos servidores municipais e dá outras providências. A autoria é do prefeito Isaías José de Santana. O segundo processo é o julgamento de contas do Poder Executivo, é o parecer do egrégio, ou seja, do Ilustre Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2013 e da Prefeitura Municipal de Jacareí. O terceiro projeto na ordem do dia é a segunda discussão do projeto de lei complementar que altera a redação do artigo 55 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, nos termos que especifica referente ao alvará de licença e funcionamento. A autoria é da presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano. O quarto projeto na ordem do dia é o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Jacareí e dá outras providências. A autoria é do vereador Paulinho do Esporte. O quinto projeto na ordem do dia é o projeto de lei que dispõe sobre a divulgação de informações de interesse público em unidades de saúde de Jacareí. A autoria é do vereador Dr. Rodrigo Salomão. Eu falei 5, mas são 6 projetos que estão na ordem do dia. O sexto projeto é o projeto de lei que institui como normatização do procedimento na área de saúde em pronto-socorros instalados no município de Jacareí, o atendimento imediato ao socorrido em sistema de triagem e a classificação por providência ou providência por meio de cores, né? A autoria também é da presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano. São esses 6 projetos que estão na ordem do dia para a 12ª sessão e começa às 9 horas da manhã, amanhã, dia 19, aberta ao público e com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Daniel Mendes. Você aguarde aí que daqui a pouco nós vamos te chamar de novo para participar aqui dessa conversa com a presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano. Vereadora, como é que está a sua relação
com os outros vereadores? Ali como presidente, vocês têm se reunido com a base, têm atendido também os outros vereadores da oposição? A gente viu aí, tem 6 projetos na ordem do dia. É prerrogativa do presidente montar a ordem do dia. Como é que tem sido esse trabalho? Então, a gente tem o diálogo, né? Tá perseverando entre os 13 vereadores, assim, nitidamente a gente não tem oposição. Eu acho que cada um tem o discurso livre e aberto na hora da tribuna. Então a gente tem respeitado essas posições, que às vezes são posições mesmo até para manter a equidade partidária, então a gente vê isso. Mas assim, e também uma coisa que eu estou sentindo, eu sempre cobro, né, é que, por exemplo, a base ou a situação que é bem mais conhecida, a gente assim, não tem tido tempo suficiente para a gente discutir mais os projetos, na questão de fortalecer o debate mesmo durante a sessão de Câmara. Mas isso tem cobrado bastante, porque eu falo que a gente tem que preparar para defender principalmente os projetos da autoria de cada vereador, mas também defender o voto, né? Eu acho que é interessante, o cidadão está vendo o porquê que está votando favorável, que nem o vereador Valmir, né? Que é a marca para a gente, né? Mas assim, os votos favoráveis e também os contrários. Então, acho que o cidadão que está assistindo, que acompanha, eu acho que é legal ele ver o embasamento de cada vereador. Então, isso sempre está falando isso para eles, né? E a gente tem crescido, eu acho que a gente vê, eu percebo a doação de todos eles, a determinação, os vereadores que têm como base a luta, o engajamento, também têm defendido e têm tido o apoio dos outros vereadores. É importante ver que, apesar da base, né, da situação ser a grande maioria, os votos não têm sido todos igualitários. Então, por exemplo, mesmo em relação aos vetos do prefeito que aconteceu semana passada, os votos foram bem diferentes. Muitos concordaram e muitos discordaram, apesar de muitos serem base, não votou todo mundo assim igualzinho a favor do prefeito, no caso, né? Então, a gente manteve assim, que nem, por exemplo, eu que tenho uma experiência em luta, acompanho a Associação de Moradores, a gente sabe a dificuldade da gente ter esse momento de voz e de vez. Então, eu respeito muito, no caso, que nem o veto da vereadora Sônia da Paz da Amizade. Eu entendo o comprometimento dela com a causa da proteção animal, né? Mas, assim, eu votei favorável porque eu entendi que a prefeitura ela pode organizar, né? Porque uma coisa que a gente está percebendo nesses 100 dias, a determinação, a começar da liderança, que é o prefeito, mas também dos secretários, né? Eles estão, assim, se organizando, planejando as ações, tanto que tem coisas que a gente pensou que ia ver acontecendo só depois do meio do ano. E, no entanto, em 100 dias, eles estão dando um respaldo de solução, né? A gente vê a saúde, por exemplo, né? A questão da farmácia, da saúde. A gente pensou que ia demorar mais tempo para resolver, principalmente porque no setor do poder público tem a burocracia da licitação, como que é feito, e, no entanto, em menos de 100 dias, eles já colocaram 70% dos medicamentos nas farmácias. E é uma demanda que a gente vê nesses 100 dias que foi muito procurada no gabinete, questão de medicação, de consultas, né? E a gente está vendo que está se alinhando, está tendo uma preocupação para isso, né? Presidente, a gente está falando de veto, da relação com os vereadores. Às vezes o tempo fecha no plenário, mas nós vamos falar agora de outro tempo fechado. Vamos ver como ficam as temperaturas em Jacareí hoje e amanhã. O céu fica encoberto nesta terça-feira aqui em Jacareí. O tempo permanece fechado, com a umidade do ar em 68%, mas sem chances de chuva para o dia de hoje. A mínima vai marcar 16 graus e a máxima chega aos 25. Amanhã o sol aparece timidamente, mas ainda o tempo fica fechado e com a umidade em 64%. Também, de acordo com a previsão da Climatempo, não tem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 15 e 26 graus. E vamos voltar ao plenário da Câmara, porque o Daniel Mendes tem uma pergunta para a presidente Lucimar.
É isso mesmo, Cibele. Presidente, muito bom dia. Presidente, notando um pouquinho da sua administração, a senhora tem sido uma presidente que tem recebido aqui bastante as comunidades, mas também tem ido até essas comunidades. A minha pergunta é a seguinte: como é que a senhora tem percebido a percepção da comunidade com relação ao trabalho do vereador? Né? E se eles têm tido uma noção maior do trabalho do vereador, porque o que a gente percebe muito, né, que a gente vai observando pela população, é que eles têm pedido bastante coisa que não é atribuição do vereador. Como é que a senhora tem lidado com isso e como é que tem sido a percepção da comunidade quanto ao trabalho do vereador aqui na Câmara? Daniel, bom dia. Primeiramente, parabéns. Eu esqueci de dar os parabéns ontem, foi seu aniversário, parabéns. 48 anos, presidente. Não precisa de falar a idade, né? Ele não esconde, Daniel. Não aparece, né? Não aparenta. É legal que nós temos uma vantagem, não aparece a idade que temos. Parabéns, Daniel. Sobre a sua pergunta, realmente há muita confusão do verdadeiro papel do vereador. Porque a sociedade ela está enculturada que o vereador tem que fazer assistencialismo, tem que... eu vou lá pedir pro vereador que ele auxilia, antecipa consulta médica, vai lá, pede, vem cuidar do meu bairro, né? Então a gente está percebendo que, como eu falei já anteriormente, os secretários estão fazendo planejamento de trabalho. Então a gente vê que tem planejamento. Então, às vezes coincide de uma liderança vir procurar o vereador e a secretaria ir lá executar o serviço. Então, não é o vereador que pediu e fez. Quem executa é a prefeitura. Então, isso fica bem claro para o cidadão, né? E agora, o vereador ele tem que acompanhar o serviço da prefeitura, ver se está sendo bem feito, ver se está sendo bem usado a verba do poder público. Esse é o papel do vereador, acompanhar as leis, criar leis novas, né? Então, esse é o nosso papel de estar fazendo. E eu vejo que tem uma mudança, porque são novos vereadores novos e assim, traz uma experiência, a maioria deles engajado em alguma causa inerente à pessoa humana, na discussão da sociedade. Então eu acho que está tranquilo enquanto vereador, mas é muito importante o cidadão saber o papel do vereador e vir visitar os vereadores nos gabinetes, questionar, cobrar o que está fazendo. E também até, às vezes, apresentar uma sugestão de projeto. Isso tem acontecido bastante no meu gabinete, né? Várias pessoas, olha, tem essa ideia de projeto, vê como você vai fazer. Então, a gente escuta, trabalha a lei e depois apresenta, né? Então, vários projetos, inclusive, que eu apresento, são ideias que, às vezes, o pessoal traz para a gente estar discutindo. E a gente estuda na lei, vê se é possível ou não, porque vereador não pode também inventar qualquer projeto e colocar no papel, porque o projeto que acarreta despesa para o município, para a prefeitura, ele não pode propor. Mas às vezes ele propõe para ganhar destaque na mídia, para ter uma discussão, mas eu acho que isso não é legal, né? É legal a gente colocar projetos que a gente possa acompanhar o desenvolvimento dele. E os projetos que a gente tem, que vai gerar ônus para o cofre público, eu tenho encaminhado como indicação para o prefeito. Então, vários projetos que eu não posso fazer, eu formulo o projeto e encaminho como indicação para o prefeito. Que nem a anistia do SAI, por exemplo. Assim que passou a anistia do IPTU, eu falei, por que não faz o SAI? Porque a gente acompanha o índice de desemprego, a dificuldade, e às vezes é uma bola de neve que vai crescendo, e a água é um bem necessário para a saúde, para a higiene. Então, a gente propôs isso para o prefeito e ele acabou fazendo, né? E tem outros projetos também que a gente está encaminhando também, que a gente sabe que é de cunho do executivo apresentar para a Câmara. Mas eu sempre apresento como indicação para o prefeito. Vereadora, da sua autoria, um projeto, né, que fala sobre deixar a ordem do dia para a parte da manhã, a gente já comentou aqui no Bom Dia, e a parte de votação de leis para o período da noite. Esse projeto foi arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça. Quais foram os argumentos que a comissão deu? Ilegal ele não é, né? Porque faz parte até da presidência atualizar e o regimento interno, porque essas questões estão no regulamento interno. É que a maioria dos vereadores entendeu que não seja o momento, porque já faz anos que a gente está nesse formato, e eles também entenderam que a TV Câmara auxilia bastante nessa questão por conta de quantas vezes é reprisado
a sessão de Câmara, mas eu mantenho a minha posição que deveria ser à noite, por conta que é um questionamento que a gente tem na rua. E como eu falei, o foco meu de público ali não é o público lotar aquela plenária, porque nós não estamos ali para dar show, né? O vereador não está ali para dar show. Mas assim, eu queria dar oportunidade, por exemplo, nós vamos discutir a questão de algum bairro, que é inerente à discussão da política, inerente que eles tenham uma resposta. Então, se eu fizer a discussão após as 8 horas, eu vou ter um público maior de interessados no projeto, né? Então, porque durante o dia a maioria das pessoas trabalha, e hoje a gente vê que às vezes tem muito aposentado, mas tem a obrigação de ajudar os filhos com os netos, a gente vê que isso é muito real. Então, à noite eles vêm. E outra coisa também que eu penso de ser ao vivo à noite é por conta de quem chega do trabalho e gosta de acompanhar a política, porque eu ando na cidade, o pessoal fala, olha, eu te vejo no debate, eu vejo você. Então, quer dizer, é visível que tem público assistindo. Então, se você chegar em casa cansado e eu quero acompanhar a política, eu sei, nossa, quarta-feira, às 18 horas, estamos discutindo projeto que é para melhorar a cidade, projeto, vamos acompanhar. Chega, toma um banho, senta na poltrona e assiste como se fosse um programa. E, de repente, para esse cidadão, vai virar um programa todas as quartas-feiras, que é muito interessante, é para ele, é para melhorar a cidade, melhorar condições de vida, né? E é legal também ele conhecer os vereadores, porque nem todo mundo tem tempo de vir visitar o vereador no gabinete. Então é uma forma dele conhecer e estar por dentro de cada vereador. Mas foi voto vencido, nem os 5 votos que eu teria para poder colocar a discussão na plenária, eu não ia conseguir. Então, eu falei assim, bom, mas tem outros meios, né? Se eu sentir que continuar essa cobrança, porque eu falo que eu estou aqui para representar o povo. Então, esse pedido que eu fiz foi por conta de várias pessoas ter pedido isso para mim. E se caso continuar essa cobrança, a gente vai ver como que faz, porque tem outros meios também de a gente apresentar projetos que não seja só vindo do prefeito ou das mãos do vereador. Isso é conhecido como direito da gente fazer. Então, vamos esperar para ver, né? Tá certo. Bom, a gente agradece a sua presença aqui, vereadora Lucimar Ponciano. Agradeço também a sua audiência. Obrigado por ter vindo. Gostaria que a senhora fizesse o encerramento da sua participação, fazendo um balanço, então, desse primeiro período aí à frente da presidência da casa. Assim, o balanço que eu faço desses 100 dias é assim, a gente viu que enquanto presidente da Câmara, né, é uma instituição séria, uma instituição organizada, que me deixa assim confortável para mim poder conciliar o papel de presidente de Câmara e ser vereadora e visitar as comunidades, acolher os grupos, né, e acompanhar os eventos da cidade. E enquanto vereadora, assim, eu entendo que, olhando os nobres vereadores, está salutar o discurso, a convivência. Estamos tendo bastante diálogo. E enquanto vereadora, eu sinto assim, eu acho que foi bem positivo esses 100 dias, por conta a gente vê a devolutiva nas ruas, em todo lugar que a gente vai, o pessoal dá palavra assim, de força e continue assim, é isso mesmo. Então eu acho que a gente está no caminho certo. Então esses 100 dias é continuar no caminho da responsabilidade, do compromisso e da fé em Deus. Tá certo. Bom, vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, continuamos o nosso Bom Dia Jacareí, dessa vez recebendo no estúdio o jornalista Rodrigo Romero e no plenário os vereadores jovens do projeto Câmara Jovem. Não saia daí, voltamos já. Bom Dia Jacareí está de volta, estamos agora recebendo o jornalista Rodrigo Romero e também os participantes do Câmara Jovem Jacareí que estão lá no plenário com o Daniel Mendes. Mas antes vamos conversar aqui com o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, qual o seu destaque nessa terça-feira? Bom dia, Elton, bom dia, Cibele. Meu destaque é que ontem vocês falaram de sonegação de imposto e até você comentou... Fiquei com medo, você falou, ontem vocês sonegaram imposto, eu falei, não, ele só falou disso daí. Não chega a tanto. Não chegamos a tanto. E você até falou que faltam 10 dias para acabar a declaração do imposto de renda, e hoje cedo a Receita Federal liberou um dado
que das pessoas que precisam declarar, menos da metade fizeram isso até agora. Nossa. Então, faltando 10 dias para acabar a declaração, acho que mais de 60% das pessoas precisam ainda declarar o imposto de renda. Como sempre, como sempre o brasileiro deixa para a última hora. hora. E o site da Receita costuma congestionar demais. E a multa para quem não declarar o imposto de renda a tempo varia de R$100 e poucos até 20% do imposto devido, que aí fica uma pequena fortuna. Então, para as pessoas ficarem mais atentas até o dia 28 de abril, mas não deixe para o dia 28 para fazer essa declaração do imposto de renda. O Ben já fez, Sibeli? O meu marido faz tudo. Lá, ó, a Sibeli que está atrasando essa estatística. Eu já fiz, Rodrigo. Eu também já fiz. Tô em dia. A Sibeli que está atrasando a estatística. Entreguei tudo pro meu marido, eu quero acreditar que ele fez. Eu nem me preocupei mais com isso. Olha aí. Mas muito bem, não se esqueça então, dia 28 é o último prazo, sexta-feira é o último prazo para a entrega do imposto de renda. E voltamos ao plenário da Câmara, onde está o repórter Daniel Mendes, acompanhado pelos vereadores jovens da Câmara Jovem 2017. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, sim, Sibeli. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, estou aqui com eles, que estão aqui olha, estão bem sorridentes aqui, conversando bastante, mas agora falou ao vivo, pronto, agora, mas eles vão se soltando aqui, ó. Gabriela, tudo bem, Gabriela? Tudo. Gabriela ou Gabriele? Gabriele. Gabriele. Gabriele, como é que é para você participar desse projeto? Como é que está sendo? Está sendo diferente. O que é diferente para você, assim, o processo de seleção, aquilo que você está conhecendo aqui, o que de diferente está sendo para você? Mais o processo mesmo. Ok, estou aqui também com a Sofia. Sofia é a mais novinha aqui, tem apenas 11 aninhos. Sofia, como é que está sendo para você essa experiência? É uma experiência que eu nunca esperei que eu pudesse passar. E está sendo muito diferente e legal. Eu espero que eu possa aprender mais sobre o trabalho daqui e que isso me auxilia em muitos setores. Elton, ela tem apenas 11 anos mesmo, tá? Os pais confirmaram, a Cris que cuida deles aqui, todo mundo confirmou. Parece que não, mas essa moçada é bem solta, bem desenvolta mesmo. Seu nome é? Sara. Sara, o que de mais legal você viu até agora nesse processo de participar da Câmara Jovem? Eu acho que tudo, né? E eu espero que conforme o ano letivo for ocorrendo assim, eu possa passar para as outras pessoas tudo que eu estiver aprendendo aqui durante esse ano. Muito bem, já quero perguntar para vocês o seguinte, já tem alguém que já pensa até no futuro se tornar um vereador ou ainda não? Então, estão observando um pouquinho mais. Não. Ainda não, né? Eles estão querendo aí aprender um pouquinho mais. Tem alguma pergunta aí no estúdio, Elton? Tudo bem, Daniel. Muito legal recebê-los aí. Bom, a pergunta é, eles passaram por um processo lá na escola deles, né, para serem eleitos. Eles fizeram campanha, Daniel, e como é que eles estão levando para a escola de volta todo esse processo que eles estão vivendo, estão começando ainda a vivenciar aqui na Câmara Municipal? Bom, vou perguntar aqui, Caio, como é que foi o processo lá? Você fez campanha lá na escola também? Como é que o pessoal votou bastante em você lá? Bom, na verdade, eles pediram para que a gente montasse projetos e apresentasse para eles. Aí, pelo menos comigo, foi assim. Eu montei meus projetos e eles foram votando em quem eles queriam. Aí eles votaram em mim e eu vim para cá. E qual foi o projeto que você montou lá e apresentou para o pessoal? Você lembra? Bom, na verdade foram vários projetos e todos eles eram focados no jovem, porque hoje em dia o jovem ele fica meio que entre as crianças e os idosos. Não tem uma coisa focada para ele. Por exemplo, uma especialidade na saúde. Tem por exemplo, área infantil e área adulta e idosa. Quando o jovem atinge acima de 12 anos, por exemplo, ele não vai mais no hospital infantil, tem que ir no hospital adulto. Só que ele ainda não é adulto, entendeu? Não tem uma área focada para ele. E esses foram os meus projetos de tentar focar no jovem. Porque ele fica meio que entre essas duas pessoas, importantes, é claro, mas ele precisa de um foco maior. Pois é, Elton, como a gente pôde ver aqui, o Caio tem quantos anos, Caio? Eu tenho 12 anos. 12 anos. Você pensa em algum dia fazer parte da Câmara Municipal? Já passou pela sua cabeça esse processo que você está conhecendo agora ou ainda não? Ainda estou amadurecendo a ideia. Tem que pensar bastante ainda, né? Mas não descarta, não? Não.
Não. Pois é, Elton. Lembra alguma coisa, Elton? Você que passou também pela Câmara, você foi vereador jovem também, né, Elton? Aliás, Elton foi o primeiro vereador jovem aqui da Câmara Municipal. Essa experiência que trouxe uma luz, que traz uma luz, um conhecimento para essa moçada que, como a gente pôde ver pelo Caio, por todos eles aqui, que são bem falantes, bem atuantes, conhecendo esse processo, eles estão encantados. Eles vão passar aqui hoje, estarão recebendo aqui pela Câmara hoje o regimento interno, também vão ter uma palestra com o jurídico e vão elaborar o seu projeto aqui e vão apresentar na sessão de Câmara para os vereadores, para que esse projeto também possa ir à votação aqui na casa. Elton, é uma experiência bem interessante. Muito bem, Daniel. Sibeli, você vê que o Daniel está se vingando, que eu falei que ele tem 50 anos de idade, falou que eu fui o primeiro vereador jovem da história, lá quando começou o Poder Legislativo, Rodrigo, que tem 69 anos, né? Na verdade, eu fui presidente da Câmara por um dia. Nessa época não existia ainda esse projeto do Câmara Jovem, era um projeto que existe ainda, do prefeito e presidente da Câmara por um dia. Passei pela Câmara, naquela época era apenas um dia. Hoje o Câmara Jovem é um projeto muito mais amplo, eles vivenciam mais o dia a dia. Vai até dezembro desse ano. Vai na escola, quer dizer, envolve muito mais gente, né? Então é bem mais interessante. É isso aí. E você foi presidente da Câmara? Fui presidente da Câmara por um dia, hoje trabalho aqui na Câmara, essa coisa, coincidências do destino. Vamos conferir agora as novidades do esporte na agenda esportiva com Ícaro Leal. Olá, bom dia! No dia 8 de abril aconteceu em Quaraí, no Rio Grande do Sul, a seletiva gaúcha de Hapkido. O evento contou com mais de 100 atletas, entre eles estavam Márcio Souza e José Pereira, que são aqui da região. Márcio conseguiu o primeiro lugar em 3 categorias disputadas. Já José Pereira ficou em primeiro lugar em 3 categorias e em 2 conseguiu o segundo lugar. Os times Sub-12, Sub-13 e Sub-14 do Jacareí Basquetebol jogam no dia 22 de abril em casa contra o São Bernardo. O Sub-12 está em 5º lugar na primeira fase e joga a 1h da tarde. O Sub-13 ocupa a 6ª posição com 1 vitória no torneio e joga às 11h da manhã. Já o Sub-14 está em 2º lugar com 2 vitórias e 2 derrotas e joga às 9h da manhã. Todas as partidas acontecem no Educamais Centro. O piloto jacareense Luiz Ferraz estreia no dia 23 de abril no Superbike Brasil. A primeira etapa da competição acontece no Autódromo de Interlagos, lá em São Paulo. E por hoje é só. Na terça-feira que vem a gente volta com mais. Um grande abraço! E a Câmara de Jacareí recebe hoje, às 6 da tarde, uma palestra sobre a tão falada reforma da Previdência. A organização é do Sindicato dos Trabalhadores e terá Antônio Silvério como palestrante. Ele é advogado, especialista em direito público e autor de livros e artigos sobre o tema. A entrada é gratuita e uma boa oportunidade para entender melhor esse tema que está sendo tão atual e tão discutido na televisão, em todos os meios de comunicação e na sociedade também. Muito bem. Olha, e na semana passada, a nossa equipe esteve lá na represa do Jaguari para fazer uma reportagem sobre uma tradicional prova de natação, a prova de natação equipada do Corpo de Bombeiros. E aproveitamos para fazer algumas imagens da represa, que você vai vendo agora, porque a gente viveu aí a crise hídrica, né? Que todo mundo, a represa abaixou, e agora, segundo informações da Sabesp, o nível da represa do Jaguari, que faz parte do sistema Cantareira, que estava em 70,1% no dia 17 de abril do ano passado. Não, vamos lá, desculpem. Esse nível hoje está em 70,1%. No ano passado, no dia 17 de abril do ano passado, há um ano atrás, esse nível estava em apenas 35,1%. Metade do registro desse ano. Ou seja, dobramos aí as chuvas, estamos recuperando, ainda não está no ideal. Se você pensar que, em comparação a 2015, que foi o auge da crise hídrica, a diferença é ainda maior, porque a gente tinha nós tínhamos menos 10,6%, era o volume da água ali. É uma boa notícia, sem dúvida, mas isso não significa que você aí na sua casa deve parar de usar a água de forma consciente. Então vocês viram aí a represa? Vamos voltar agora então, já que a gente está falando de consciência, vamos voltar com os jovens do Câmara Jovem para saber um pouco mais com eles sobre o que eles pensam sobre a política, Daniel. Como é que é para eles acompanhar a política? Como eles acompanham, por onde eles acompanham o noticiário da política nacional? Muito bem, Elton, já vou repassar essa pergunta para eles aqui também. E é bom, interessante a gente notar que o Projeto Câmara Jovem é um processo, é uma grande escola, não só aqui para a Câmara, mas para toda a sociedade, né? O processo, por exemplo, de inclusão, como nós temos aqui o caso do Miqueias, né? Que é deficiente auditivo. Estou aqui com a mãe dele, a dona Rosemary, que vai fazer...
a intérprete, perdão, a intérprete dele aqui, que vai passar um pouquinho mostrando para a gente como é que é esse trabalho. Pergunta para ele, por gentileza, como é que ele vê, como é que está sendo essa experiência para ele participar desse projeto. Sim. Eu estou gostando muito dessa experiência. Eu quero participar, conhecer, representar a minha escola Amância. Estou muito feliz de estar aqui. Tá certo. Bom, muito obrigado. Já faço uma pergunta. Vou perguntar aqui também, vem cá você. Seu nome é? Vitória. Vitória, como é que você acompanha a política e como você vê a importância de acompanhar o trabalho político da sua cidade? Por onde que você acompanha? Então, a maior parte eu vejo pela televisão. Eu acho interessante porque a gente fica sabendo um pouco mais sobre o que acontece na cidade ou no país, sobre as coisas. Você é jovem, né? Está participando desse processo agora. Antes desse processo, você via a importância em participar, em conhecer desses assuntos, ou você acha que não é tão importante para o jovem estar interessado ou saber um pouco mais desses assuntos? Eu tinha interesse sim, porque é uma coisa importante para todos os adolescentes, jovens, né? Conhecer mais sobre a Câmara, sobre os deputados, sobre as leis de Jacareí e do país. Tá certo, obrigado. Vou fazer mais uma pergunta. Você também, seu nome é? Marina. Marina, por onde que você acompanha a política? Se você já acompanhava antes, é um processo que veio agora, e como que você vê essa importância também? Eu sempre acompanhei, assim, de diversas formas, pelo meu irmão, pela internet, pela televisão, enfim. Eu acho muito importante, porque para o jovem acaba sendo uma coisa assim muito distante, na Câmara Municipal, e assim, muita gente nem sabia o que era direito, e depois que a gente começa a ver como realmente eu acho que a gente tem que cada vez mais se familiarizar com isso, entendeu? Certo, então, pois é. Nós temos aqui os dois jovens, eles falaram aqui, vou chamá-los aqui à frente, eles falaram, não, eu vou ficar aqui quietinho, são os mais tímidos, Elton, mas vamos lá, seu nome é? Bruno Luiz. Bruno, como é que está sendo essa experiência para você de participar e aquilo que você está aprendendo aqui, você acha que é bastante importante para a sua vida? A gente tenta, né, aprender mais um pouco, né? Mas vamos tentar, né? Tá certo, então. Ele é bem tímido, viu que de poucas palavras aqui, outro também que fala bastante, você é o? Lucas. Lucas, como é que está sendo para você essa experiência? Como você vê a importância de aprender tudo que você está aprendendo aqui? Tá sendo muito bom, vou passar para meus colegas. Tá certo, então. Pois é, Elton, alguns são mais tímidos, outros são mais falantes, mas todos estão participando, é uma experiência que eles vão levar para a vida e a gente volta ao estúdio com você. Tá, já. O Lucas é filho do Fábio? Pergunta aí pro Lucas se ele é filho do Fábio. O Fábio é meu amigo de infância, ô Daniel. Aqui, Lucas, você é filho do Fábio? Fala pra gente aqui. Sim, senhor. Sim, senhor, Elton. Aí, Lucas, você tá vendo? Você conhece, rapaz. É isso aí. Bom, gente, com o término da temporada de chuvas, a Prefeitura realiza uma ação de manutenção e conservação das ruas que não tem asfalto, né? Aquela lama que fica em alguns bairros. O serviço está sendo realizado nos bairros Veraneio Ijau, Veraneio Irajá, Igarapés, Jardim Olímpia, Jardim do Marquês, Paraíso e Porto Velho. Além disso, o Igarapés, Paraíso e Jardim do Marquês têm limpeza de córregos. Você vê aí algumas fotos do trabalho da Prefeitura. Isso serve para despoluir o ambiente e evitar que aconteça alagamento nessas épocas de chuvas. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Antônio Martins, a Prefeitura realiza uma patrulha noturna para cobrir os buracos no centro da cidade e assim não atrapalhar o fluxo dos carros, do trânsito durante o dia, no dia a dia. Bem aí as fotos do trabalho da Prefeitura nos bairros. E aproveitando que hoje estamos recebendo os jovens no plenário da Câmara, o Bom Dia fala agora do programa Jovens Urbanos. É uma iniciativa coordenada em nossa cidade pelo Grupo de Assessoria e Treinamento, o Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos, que tem por objetivo incentivar adolescentes a explorar a cidade. Confira na matéria. 120 estudantes do ensino médio da rede pública de Jacareí iniciaram em março uma experiência de 10 meses em um projeto cultural que incentiva a ampliação de repertório sobre a cidade nos mais variados aspectos, o programa Jovens Urbanos. O programa Jovens Urbanos, ele é uma abertura de repertório para o jovem. Na realidade, o jovem aqui, ele vive na prática questões como exploração da cidade, né, o pertencimento, o autoconhecimento. Ele tem experiências diárias de conhecimento com oficinas de arte, oficinas tecnológicas. Explorar,
experimentar, expressar e produzir. Esses são os 4 pilares que embasam o programa Jovens Urbanos, uma iniciativa da Fundação Itaú Social, coordenado no Vale do Paraíba pelo Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos Gantt e que conta com a parceria local do Instituto Sapucaia, o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Fundação Cultural de Jacareí. Ele vai sair explorando a cidade, desde os bairros deles, né, assim, conhecendo o que tem no bairro, quem são as pessoas, as histórias, as memórias desses bairros, depois a cidade, mas sempre em busca do olhar o que a cidade oferece para o jovem, o que a gente encontra para o jovem, aonde a gente encontra, e se a gente não encontra, o que falta para o jovem dentro da cidade. Depois a gente vai oferecer para eles experiências, que a gente fala que é uma fase de experimentações, que são oficinas diversas, onde eles vão poder experimentar vivendo as oficinas, né? Então pode ser hip hop, grafite, música, dança. Vai vir um cardápio de oficinas que eles vão escolher o que eles querem fazer e aí eles vão estar absorvendo essas experiências. Eles vieram na escola, aí eu acabei que eu falei, nossa, deve ser uma coisa interessante, porque à tarde não fazia muita coisa. Aí eu peguei e pensei, vou fazer, não é muito tempo, é 1 ano. E tinha várias oficinas que eu achava legal, como fotografia, gastronomia, dança. Aí eu pensei, daí eu falei com meus pais, daí eles falaram, tudo bem. Aí comecei, muita gente que eu conhecia ia fazer também, então ficou muito mais fácil para mim fazer. Eu tô querendo fazer uma oficina de culinária aí, porque no meu futuro eu quero cozinhar. As 120 vagas foram distribuídas em 3 núcleos da cidade e contempla jovens de 16 e 17 anos, que no decorrer do programa terão a oportunidade de desenvolver um projeto para ajudar na evolução da cidade. Durante toda a discussão, nesse período de 10 meses, ele coloca as ideias no papel e a gente ajuda ele a formatar um projeto. E tudo por base naquilo que ele observa, seja na exploração, seja no autoconhecimento dele e do que ele aprende sobre a cidade, vamos dizer assim. E muitas vezes o que ele aprende, o que ele observa, ele encontra soluções para um espaço urbano dele. O Itaú dá uma verba para eles desenvolver esse projeto junto à comunidade. É uma verba muito pequena, mas já é um pontapé inicial para ele poder articular. O que a gente quer com isso? Que o jovem tenha autonomia, para ele poder decidir o que ele quer para ele. Bom, eu estou gostando do projeto porque é interessante. Eu pensei que por aqui eu podia achar melhor assim na minha mente uma vocação para o meu futuro. Aí, parabéns à matéria da Patrícia, com as imagens do Matheus e a edição do João. Ficou muito bacana a matéria. Bom, estamos falando de juventude, vamos voltar lá com o Daniel. Daniel, vamos encerrar a participação, então, dos membros do Câmara Jovem Jacareí. Aí com você agora. Muito bem, Elton. Olha, democracia eles já respeitam bastante aqui. Eu perguntei quem é que quer falar aqui em nome de todo mundo para poder se despedir. Foi votado e unanimamente a Sofia foi a votada aqui, eleita para esse momento. E ela tem aqui, não foi assim mesmo, né, Sofia? Não foi livre e espontânea pressão, não. Você se candidatou e recebeu o apoio dos seus pares aqui, né? Sim. Eles estavam aqui conversando aqui, uns falando que quer ser médico, cantor, advogado, mas nenhum deles dispensou assim, a política de uma forma geral, não. Mas a Sofia tem um recado aqui para todos os nossos telespectadores. Fala para a gente, Sofia. Eu quero dizer para todos os jovens que a política é muito legal e que a gente sempre pode se envolver, que não é uma coisa tão distante assim como a gente pensa. Eu também quero mandar um beijo em nome de todo mundo para todas as famílias e amigos, em especial, porque os meus amigos pediram muito isso. Sério, eles pediram muito isso. E é todo mundo que votou na gente pra gente poder estar aqui. E que também pode ser você. Se você tiver essa oportunidade, não descarte, porque é muito importante. Não tenho nada mais a declarar, Elton. Volto com você aí no estúdio porque não precisa, né? Tá certo. Muito bem, Daniel. Muito obrigado a participação de todos vocês. E os amigos que muito pediram isso também. Agora espero que vocês fiquem satisfeitos. Bom, gente, mais algum comentário em relação, Rodrigo? Como que você vê esse envolvimento? É importante, o que a Sofia falou é bastante importante, essa discussão em casa sobre política, a discussão na sala de aula sobre o que é política, explicar os detalhes, a crise atual que a gente está vendo agora,
o que eles acham. Então é muito importante que os jovens participem cada vez mais, porque dentro de alguns anos eles vão ser eleitores também, podem ser candidatos também. Então essa consciência é muito importante, fazer essa formação dos jovens nessa idade que eles estão agora. A gente vê esse momento dessas denúncias de corrupção, muita gente fala, o país acabou, tudo. Não tem mais jeito. Agora é hora de recomeçar, então, e recomeça com vocês que estão ligados, que estão se envolvendo, que estão... E tem uma fala política na fala da Sofia muito importante. Ela agradeceu a todos os eleitores dela. Eu já estou vendo aí, já estou prenunciando aí uma aparição política da Sofia aí. Tá certo. E chega ao fim mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Obrigado por ficar conosco aqui nessa terça-feira. Agradeço ao Rodrigo Romero, ao Daniel Mendes, aos jovens aí da Câmara Jovem, a vereadora Lucimar Ponciano, que participou com a gente no primeiro bloco. Também gostaria de lembrar você que a reprise do Bom Dia Jacareí começa daqui a pouco, às 11 horas da manhã, e você pode conferir esse programa e todos os nossos programas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Participe com a gente em nossa página no Facebook também, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E hoje às 8 da noite, o programa TV Câmara Entrevista, com o nosso amigo aí, o Daniel Mendes, falou sobre terceirização. Ele entrevistou a advogada Júlia Rocha, que te faz um convite agora. Bom dia, Elton. Eu sou a doutora Júlia Rocha. Estarei hoje no TV Câmara Entrevista às 8 da noite, falando sobre o tema da terceirização, que é um assunto muito interessante para todos os trabalhadores. Espero vocês lá. Até à noite. E amanhã, não se esqueça, teremos sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Um pouco antes, Ícaro Leal nos traz direto do plenário o programa Pré-Pauta, conversando com os vereadores e trazendo informações sobre a sessão de Câmara. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira às 9 da manhã. Esperamos por você. Até lá.